Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? Verdadeiro show. Tava mesmo, só faltou Jesus aqui. E a santificação do crente. Quando falamos sobre meditação, estamos nos referindo à direção propositadamente para pensamentos edificadores e assuntos que exaltam a Deus na nossa mente. A meditação cristã é uma disciplina mental pela qual os pensamentos estão centrados no Senhor, na palavra de Deus e nos assuntos do Senhor celestiais. Em lugar de permitirmos que as nossas mentes vagueiem sem direção pelo caminho da trivialidade, em vez de permitir a mente estagnar em ponto morto, descendo cada vez mais movida por pensamentos caídos, cativamos e forçamos a mesma a refletir em temas proveitosos e edificantes para nosso espírito. A meditação é o poderoso carro de combate dos pensamentos da carne de cada crente. Imaginem uma vaca ruminando, já se alimentou por algum tempo, mas agora traz a comida do rumen para mastigá-la outra vez. Observem o ar plácido do animal. Do mesmo modo, o crente alimenta-se da palavra do Senhor e depois passa algum tempo ruminando naquilo que leu. Isso traz serenidade e satisfação para a vida. A meditação errada. É claro que não se deve confundir a meditação bíblica com a meditação transcendental ou outras formas defendidas pelas religiões orientais. Esse tipo de meditação cultural presume por vezes que Deus é uma energia cósmica e que está à nossa disposição para satisfazer-nos apenas. Outro gênero de meditação aconselham os indivíduos a esvaziar a mente e esperar pelas impressões vindas, sei lá de onde. Dizer a alguém para desocupar a mente e esperar passivamente por mensagens é colocar a cabeça a prêmio. É ignorar os perigos de invasões demoníacas na mente. Jesus falou sobre um homem que tinha sido possuído por um demônio, mas que tinha tido certas melhoras. O espírito imundo foi exposto e expulso, mas a casa foi deixada vazia. O espírito imundo regressou, e então trazendo com ele mais 7 demônios, os quais ainda eram piores do que o primeiro, e possuíram a vida daquele homem, e fizeram um estrago na vida do homem. Mateus capítulo 12, do verso 43 ao verso 45, diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, mente, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu quero convidar você a gente se aprofundar mais nisso, queridos, que eu amo o mundo espiritual. Eu gosto, a coisa que eu mais amo fazer é ensinar sobre o mundo espiritual. Abra comigo lá em Jó, capítulo 1, no verso 7, diz assim: O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Abra lá comigo em Lucas, capítulo 11, do verso 24 ao 26, que diz assim: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra. Diz: Voltarei para casa de onde saí.
Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Abra comigo lá em 1 Pedro, queridos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha o que a palavra do Senhor nos revela. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Abra comigo lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, que diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiramente o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se em lama. Eita Jeová. Queridos, poderoso isso, né? Abra comigo lá em Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 41, que diz assim: então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e a condenaram, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Eita Deus, fala conosco, Jesus, poderosamente. A meditação cristã enche a casa, a mente com a palavra de Deus, não deixando espaço e nem tempo para o diabo e seus anjos caídos agirem. Filipenses capítulo 4, no verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos ou a vossa mente. Eu quero me aprofundar nisso com vocês, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 16 ao verso 24, diz assim: olha que poderoso. Alegrem-se sempre. 17. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias.
Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aleluia. Continuando, queridos, abra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Continuando em Timóteo, abre lá no capítulo 5 agora, no verso 22. Olha o que a palavra diz. Não se precipite em impor a mão sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Eita Deus. Espírito Santo, fala conosco. Vamos lá agora, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 7 e 8, que diz assim: na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Tido por enganadores, sendo verdadeiros. Vamos lá agora em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, que nos diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Se vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Até aqui, amados. Vamos lá. Quando Deus levantou Josué para liderar o povo hebreu rumo à conquista de Canaã, Deus ordenou a meditação na sua palavra, como um meio de assegurar e fortalecer seu povo, para que este fosse vitorioso, chegando à posse da sua terra prometida. Josué, capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, se ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Abra comigo lá, queridos, em Deuteronômio agora, capítulo 17, verso 18 e 19, que diz assim: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Abra comigo agora no Salmo, queridos. Salmo de número 1, no verso 2, que diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita de dia, de noite. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 27. No verso 1 diz assim: Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje dou a vocês. Obedeça toda essa lei que hoje dou a vocês. Lá no verso 21 agora, queridos. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Agora vamos lá em Deuteronômio, capítulo 7, no verso 21, que diz assim: Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Salmo 27, 1 agora, queridos. Salmo 27, 1, que diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ó Senhor. No texto de Josué capítulo 1, um dos alvos da meditação é a transformação do comportamento.